Olá, seja bem-vindo a essa aula de patologia geral. Hoje o nosso tema será lesão e morte celular, focando em necrose. Os tópicos que nós vamos abordar hoje são a classificação das lesões em reversíveis ou irreversíveis, a classificação das lesões em si, quais são possíveis causas das lesões, os mecanismos possíveis para gerar essas lesões e os tipos de morte celular. A classificação das lesões vai depender do que está sendo alterado, o que está morrendo, vamos dizer assim, o que está sendo danificado, melhor dizendo. O que a gente mais pensa, o que a gente mais vê em patologia são as lesões celulares. Por quê? Aqui eu estou pensando em alguma alteração do ambiente da célula em si, que é uma unidade funcional, que acaba levando essa célula a ter algum tipo de alteração. Ou ela vai se adaptar, ou ela não vai conseguir fazer essa adaptação e vai acabar morrendo. Além das lesões que acontecem diretamente nas células, a gente também pode ter alterações do interstício, alterações do espaço que existe entre as células, com distúrbios que causam alteração dos tipos de colágeno, elastina e etc., que compõem todo um tecido. Então, aqui nós não estamos falando de uma célula em cima, dos seus produtos, da área das substâncias que estão entre as células. As lesões também podem acarretar, vir devido a distúrbios de circulação. Então, essas lesões são geradas, muitas vezes a gente estuda isso quando a gente estuda as alterações de fluxo sanguíneo, por exemplo. Você pode ter um aumento de coagulação sanguínea, que não deveria acontecer, assim como você pode ter o contrário, você pode ter uma falha de coagulação. Então, você pode ter trombose ou você pode ter hemorragia. Isso é uma lesão, né? Você está tendo alguma alteração aí nesse sistema de coagulação, está levando não só essa alteração, pensando no sistema circulatório, como vai acarretar em danos em outros órgãos, em outros tecidos que estão sofrendo aí alteração neste ponto da circulação. Alterações de inervação também são a origem de algumas lesões. O que fica mais claro, né, a denervação, por exemplo, do músculo esquelético, levando à hipotrofia. Falta estímulo nervoso para esse músculo trabalhar e manter a sua quantidade de miofibrilas, né? E uma outra grande causa das alterações que a gente tem são as inflamações. A inflamação é um processo de tentativa de resolução de um problema, mas a partir do momento em que eu tenho algum dano gerado por ela, ela também é a causadora de lesão nesse local onde ela está ocorrendo. Estamos falando aqui de uma inflamação considerada local, mas a gente tem também a inflamação sistêmica, né? Momentos em que esses efeitos são sentidos sistemicamente. Então, todas essas alterações, o que a gente mais trabalha em patologia é essa primeira aqui, falando em lesões celulares. A gente sempre, na maioria das vezes em patologia geral, a gente pensa sempre em uma unidade funcional, em uma célula. Estamos falando em lesão, mas e quando é que a célula efetivamente é lesionada, fica lesionada? Por que que ela evolui para algo pior, como a morte celular, ou por que que ela retorna? A primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar, uma célula normal está em homeostasia, está em equilíbrio funcional. Ela tem um metabolismo que é suficiente para produzir todos os materiais necessários para que ela se mantenha e faça o seu papel. Por exemplo, uma glândula produzir um hormônio. Ela tem energia suficiente, matéria-prima suficiente, né, macromoléculas suficientes para manter isso. A partir do momento em que ocorrer algum tipo de estresse, algum tipo de alteração, diminuiu o fluxo sanguíneo para aquela área, diminuiu a quantidade de oxigênio disponível no fluxo sanguíneo, diminuiu a quantidade de nutrientes que chegam à célula, essa célula vai sofrer uma adaptação. Então, as adaptações vão depender do tipo de estresse, da intensidade desse estresse. Primeiramente, se esse estresse for em um nível adequado, um nível sustentável, essa célula se adapta.
Se esse estresse for extremo, se for muito alto, eu posso ter lesão diretamente. Quando a célula não consegue se adaptar, quando ela é incapaz de se adaptar, essa célula não se adapta, então adaptações celulares. Hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. Se eu não tenho essa capacidade de se adaptar ou isso não foi suficiente, a célula evolui para uma lesão celular. Então, tem algum tipo de dano. Essa lesão celular pode ser leve, pode ser transitório. Então, perdeu um pouco do fluxo sanguíneo agora, daqui a pouco ele restabeleceu. A intensidade do problema que chegou, do produto químico que chegou ali, não foi alto o suficiente para danificar de forma extensa. Então, essa lesão ainda é reversível. Quando esse estímulo nocivo não foi tão grande, ela é uma lesão reversível, o que significa que ela pode voltar à sua morfostase e homeostase. Ou seja, voltar a ter função normal, homeostase, e principalmente voltar à sua forma original. Quando uma célula normal sofre um estímulo considerado nocivo, seja porque isso é algo que degrada, que danifica a célula, ou porque a intensidade foi muito grande, essa célula está sofrendo uma lesão celular. Se esse estímulo nocivo ou essa incapacidade de se adaptar permanecerem, se isso continuar, essa lesão celular vai começar a ser progressiva, vai começar a aumentar, ou se a intensidade for muito grande, e a gente chega numa chamada lesão irreversível. Eu chego em uma situação em que eu não tenho como fazer a célula retornar para o seu estado normal, para o seu estado inicial. E a partir do momento que se atingiu essa lesão irreversível, a célula vai morrer por dois mecanismos. Ou por necrose, que é um tipo de morte celular, ou por apoptose. A gente classifica a necrose aí como uma morte patológica e a apoptose como uma morte fisiológica. Eu falei ali que a lesão estava grande demais, a lesão estava irreversível. O que é essa irreversibilidade de uma lesão? Então, a primeira coisa que a gente tem, a partir do momento que você começa a ter algum tipo de lesão celular, o tempo que demora entre a célula modificar a sua função e principalmente ser visualmente danificada é enorme. Dentro de poucos minutos que você tem a alteração, a lesão começando, né, o estímulo nocivo começando, você já pode ter a perda da função celular de grande forma, em grande intensidade. Essa perda de função celular é gradativa conforme a lesão continua, a duração da lesão continua. Consequentemente, se esse estímulo nocivo for removido até certo ponto, até determinado momento, essa célula pode voltar a ter função normal. O problema é quando a gente chega aqui, no que a gente chama de ponto de não retorno. As lesões, né, os estímulos nocivos, estão se acumulando, estão danificando cada vez mais a célula não consegue se recuperar. A partir deste momento em que ela deixa de ter uma capacidade funcional suficiente e deixa de ter a capacidade de se adaptar ou retornar ao seu normal, ela vai entrar em morte celular. Morte celular, já entramos então em lesão celular irreversível. A partir desse momento, a célula vai morrer. A questão é, quanto tempo isso vai demorar, de que forma que ela vai demorar, de que forma que ela vai fazer isso, vai depender um pouco aí do ambiente como um todo. Primeira coisa que a gente consegue ver durante esse processo de lesão celular é que dentro da perda de função celular, que é basicamente instantânea, ainda demora para eu conseguir ver isso efetivamente na célula. Alterações bioquímicas relacionadas à morte celular, marcadores de morte celular, podem ser detectáveis dentro de poucos minutos. Alterações ultraestruturais, quando a gente fala em microscopia eletrônica, já é perceptível dentro de um tempo um pouquinho maior do que isso aqui, mas já vai ser visível. Mas na microscopia óptica, quando eu quero ver aquele órgão que foi afetado,
e ver sinais de morte celular, vai demorar mais tempo. E principalmente alterações morfológicas macroscópicas, aí demora mais. Vamos pensar num exemplo. No infarto agudo do miocárdio, o coração está com problema. As artérias coronárias e os seus ramos, que irrigam o tecido cardíaco para que ele receba oxigênio, nutriente, etc., foram ocluídas, foram fechadas. Algum ponto dessas artérias foi obstruído, que é o clássico da placa de ateroma, forma um trombo, fecha aquele vaso, e aquela área que seria irrigada por esse ramo da artéria coronária deixa de receber sangue de forma adequada. A partir desse momento em que eu tenho essa isquemia, essa falta de oxigênio ali pela falta de sangue, em poucos minutos, aquela célula do miocárdio perde a sua função celular. Ela não consegue mais contrair. Então, aquela área de miocárdio vai começar a perder função. Depois de alguns minutinhos, ou melhor, de algumas horas, eu já consigo detectar na corrente sanguínea marcadores de necrose. Então, eu tenho alguns marcadores cardíacos, marcadores, proteínas ou enzimas, que seriam conteúdos que estão no interior da célula do miocárdio, dentro do miócito, e que só aparecem na corrente sanguínea quando essa célula é rompida. Mioglobina, CKMB, troponina. Então, são marcadores que a gente usa para avaliar se está tendo infarto do miocárdio. Se essa situação não é resolvida, se essa isquemia não é resolvida e isso perdura, essa área de necrose vai desenvolvendo uma morfologia característica da necrose. Então, se eu fizer uma análise microscópica disso, eu vou conseguir ver depois de um tempo que eu já detectei esses marcadores na corrente sanguínea. E mais para frente em si, é que eu vou ter uma área externa, macroscópica, visível a olho nu, que eu percebo essa área de necrose. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma timeline, eu tenho uma cronologia entre o início dessa lesão até eu ter todas as características morfológicas dessa morte celular. Num infarto agudo do miocárdio súbito, né, que a gente fala assim, aquela morte instantânea, eu dificilmente vou ver essas alterações da mesma forma do que um óbito que ocorra depois de algumas horas do início da doença, né, do início do quadro do infarto agudo do miocárdio. Eu tenho essa progressão dessas características morfológicas detectáveis. O que está envolvido nesse processo todo, nessa timeline aqui, da lesão celular, né? Dessa perda de função até essas alterações morfológicas? Envolvem sistemas celulares vitais, estruturas que eu preciso manter íntegras, funcionando em cada célula, para que essa célula sobreviva. A respiração aeróbica, então, o consumo de oxigênio para geração de ATP lá na mitocôndria, a integridade de membranas, falando tanto em membrana citoplasmática, né, o envoltório da célula em si, porque ela não pode perder essa contiguidade da membrana, assim como membranas intracelulares, as membranas, por exemplo, do lisossomo. Se esse lisossomo perde essa integridade de membrana, enzimas lisossomais caem no citoplasma e literalmente digere a célula por dentro. A síntese proteica tem que estar funcionando adequadamente. Eu tenho que ter uma maquinaria celular de leitura do DNA para formação de RNA, para formação de uma proteína lá no ribossomo, no retículo endoplasmático, que esteja funcionando. Se eu não tiver isso, eu não vou ter como repor os materiais que a célula precisa. Lembrar que é sempre um ciclo, né? A célula tem o seu metabolismo e isso envolve a produção desses materiais, repor membranas e etc. E outra coisa é a preservação do aparelho genético, que o DNA esteja íntegro, principalmente. A partir do momento em que eu tenho determinados tipos de lesão no DNA, essa célula não consegue mais sobreviver, ou no máximo ela vai terminar o seu ciclo de vida e daí ela vai ser induzida à morte. Isso porque a gente tem esses mecanismos de controle, esses pontos de checagem, para evitar com que uma célula que tenha sido danificada continue viável, continue, ou melhor, não viável, né, mas continue se proliferando, por exemplo.
Consequentemente, todos esses sistemas celulares vitais aqui são mais ou menos dependentes, vamos dizer assim, do tipo de célula. Principalmente pensando em respiração aeróbica. A gente tem tecidos que sobrevivem a uma diminuição da quantidade de oxigênio de uma forma muito mais tranquila, vamos dizer assim, menos danosa do que outros tecidos. Pensa lá, intestino, se sofrer uma diminuição de oxigênio para as células que compõem o tecido intestinal, é uma coisa. Agora, se faltar oxigênio para miocárdio, para o sistema nervoso central, poucos minutos faltando disso, faltando de oxigênio, eu já tenho a morte dessas células. Elas não suportam essa alteração com facilidade.